não confunda análise de solo com análise de folha, tá? Uma coisa é você ter um grande excesso de macro e micronutriente no solo, a outra coisa é você... Boa tarde, vamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é muito importante para você estar desmembrando o que vem a ser análise de solo e análise de folha, e correção de solo e correção via folha. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o produtor fica meio confuso se o solo dele é corrigido, ou se vai ter deficiência, vai mostrar deficiência na planta, ou não. Então, eu estou aqui para estar esclarecendo alguns erros que venham sido cometidos ultimamente. São erros estes que geram fator limitante de produção. Então, você tem um grande problema em termos de efetuar algumas interpretações confusas em relação à análise de solo e análise de folha ou deficiência nutricional, tá? Então, uma grande diferença entre análise de solo e deficiência nutricional. Primeiro, quando nós falamos em termos de análise de solo, muitas das vezes você pega, vai lá, efetua sua coleta, leva até o laboratório e vai demonstrar que você tem um grande excesso de um determinado micronutriente em seu solo. Por exemplo, você tem um grande excesso de zinco. Aí você quer efetuar o plantio do milho. Aí muitas das vezes o produtor, a maioria deles, ignora. Porque na minha análise de solo demonstrou que o solo é muito rico em zinco. Isso tem que ter muito cuidado. Por quê? Se esse solo não está devidamente corrigido, ou se ele está fazendo a correção desse solo naquele momento, aproveitando aquela análise para verificar qual a quantidade de produtos necessários para efetuar a correção desse solo, essa correção ela só vai ser definitivamente ativa para o próximo plantio. Por quê? Se você adicionar o calcário no período seco, vai ter de aguardar chuvas para esse calcário disponibilizar no solo e efetuar a correção. Então, tem um grande problema. A chuva atrasa um pouco, igual foi o caso desse ano. Tem muitos produtores rurais aplicando calcário em suas áreas. Eles vão ter provavelmente vai ter problema sério em termos de produção, né, nessa área. Por quê? Houve atraso da chuva, com isso esse calcário vai demorar mais a fazer efeito, tá? E a hora que vier a chuva definitiva, ele vai efetuar o plantio. Com isso o calcário vai demorar um pouco a fazer efeito. E vai ficar muito confuso em relação, principalmente, o que foi demonstrado nessa análise. Se a análise tiver com uma grande concentração de zinco, uma grande concentração de manganês na análise de solo, tem que ter muito cuidado, que às vezes esse manganês está em excesso, ele não se encontra disponível para a planta. Uma coisa ele está em excesso, outra coisa ele está disponível e a planta conseguir estar aproveitando esse micronutriente. Então, para evitar isso aí, o que deve ser feito? Após o plantio, efetuar várias análises de folha durante o ciclo da cultura, tá? Para verificar o índice de absorção, qual está sendo o fator limitante de produção para aquela área. Se você não efetuar isso aí, logicamente você vai ter uma perda de produtividade. Se não efetuar esse acompanhamento e confiar somente na análise de solo, o excesso de micronutrientes no solo, provavelmente você vai ter uma perca aí no mínimo de 10 a 15% por hectare, no mínimo, tá? Isso aí se for um período normal, com chuva suficiente e não faltar chuva. Ainda vai ocorrer essa perda de 10 a 15% no mínimo de produtividade. Então, o que devo a fazer? Após o plantio, quando ocorrer a formação das primeiras folhas, após 20 dias, efetuar aí uma análise de folha e verificar se aqueles micronutrientes que estavam na análise de solo está sendo aproveitado pela planta. Se ela está conseguindo absorver esses micronutrientes. Que se ela não estiver conseguindo absorver esses micronutrientes, você vai ter de efetuar alguns processos de correção. Por quê? A deficiência desses micronutrientes são fatores limitantes de produtividade. E são fatores limitantes sérios, que você pode ter perda muito na produção. Então, a partir do momento que detectou que não está ocorrendo a absorção desses micronutrientes, você vai ter de trabalhar na tecnologia de aplicação via folha, utilizando os micronutrientes mais aminoácidos para ativar a circulação e absorção dessa planta. A partir do momento que isso ocorrer, essa ativação, você vai conseguir aumentar o índice de micronutrientes que estaria deficiente naquele momento. Aumentando o índice
de micronutrientes está deficiente, automaticamente você está aumentando a sua produção, tá? Isso é um fator correto, certo? É um fator que o produtor deve observar e não ignorar simplesmente porque eu fiz análise de solo, o meu solo é rico em determinado micronutriente e não se preocupar com isso mais. Porque se ele não preocupar, ele vai ter perda em termos de produção. Um detalhe mais importante ainda, nós temos um exemplo muito simples, mas é da lavoura de milho, plantio de milho, principalmente plantio de milho sequeiro. A maioria dos produtores rurais, quando vai para efetuar o plantio de milho sequeiro, eles efetuam a correção do solo. Tá? Muitas das vezes efetuam a correção do solo, tem gente vem plantando soja ali 3, 4 anos, faz a análise, e efetua a correção do solo, utilizando calcário, gesso, tá? Aquele que seja recomendado, e verifica, principalmente na análise de solo, que o solo dele está muito rico em zinco. Não, que eu não vou fazer aplicação via folha, porque meu solo é muito rico em zinco. Tem que ter muito cuidado, porque eu já detectei várias áreas que o fator limitante de produção era o zinco, tá? Principalmente no pré-pendoamento. O fator limitante de produção ali está sendo o zinco. Agora, por quê? Se na análise de solo apresentou um índice muito elevado de zinco, tá? Aí que está o detalhe. Ele efetuou a correção desse solo, não deu prazo desse solo ser corrigido, tá? Porque o período de plantio, a janela de plantio foi muito curta, o período muito curto, e com isso não teve tempo de disponibilizar esse micronutriente, para disponibilizar esse micronutriente para que seja absorvido pela cultura do milho. Tá? E uma área dessa lavoura foi efetuada uma correção via folha. A partir do momento que efetuou essa correção via folha, quando foi fazer a colheita, deram uma diferença simplesmente de 9 sacas de milho por hectare. Simplesmente adicionou uma aplicação de zinco no pré-pendoamento, certo? Houve uma diferença de 9 sacas de milho por hectare. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, porque principalmente com cada micronutriente específico e limitante da cultura, certo? Isso pode ocorrer tanto em milho quanto em soja, né? Principalmente são áreas que têm uma grande demanda de manganês, e a soja tem o manganês é um fator limitante para a produtividade de soja. Deva ser feita a análise e verificar o grau de absorção desse manganês. A partir do momento que você detectar ali, você vai verificar se está dentro do limite, né? Dentro da lei do mínimo, que é a quantidade mínima necessária para você ter um teto de produtividade. Se não estiver dentro da quantidade mínima necessária, automaticamente você vai ter que tomar providência e estar efetuando a correção, tá? Utilizando as tecnologias hoje que se encontram no mercado para estar efetuando essa correção para que seja o mais rápido possível. E que para cada época, para cada tipo de problema, você tem uma solução. Então, se a cultura já está em andamento, você vai ter de usar uma tecnologia mais avançada, porque o período de ciclo para efetuar essa correção é um período muito pequeno. Então, 2 dias, 3 dias é muito importante para você estar ganhando aí nesse trabalho. E mais, pessoal, vou estar deixando aqui os detalhes importantes que você tem, não é simplesmente só nas culturas de cereais, que é milho, soja, feijão, que pode ocorrer isso aí, mas também nas culturas de HF. O caso mais que ocorre limitante de produtividade em HF é muito grande, porque o HF, o ciclo dele é mais curto. Se o ciclo é mais curto, aquilo que você adiciona via solo, a disponibilidade vai ser muito pequena, porque você tem um período de ciclo da cultura muito curto. Então, no HF, tem que ter mais cuidado ainda, porque você tem uma cultura de ciclo curto, você vai estar efetuando correção do solo, vai estar jogando todos os macronutrientes necessários para o plantio. Com uma cultura de ciclo curto, você vai ter que fazer um monitoramento rigorosamente semanal. Então, se não efetuar um monitoramento rigorosamente semanal, isso significa dizer que você vai estar perdendo em termos de produtividade. Eu quero deixar aqui para vocês uma observação. Sempre não confunda análise de solo com análise de folha, tá? Uma coisa é você ter um grande excesso de macro e micronutrientes no solo, a outra coisa é você ter essa planta que a cultura que você plantou está simplesmente absorvendo esses macro e micronutrientes no solo, tá? Então, fica aí mais uma dica, um recado, tá?
que você esteja sempre atento para você pegar e ter uma excelente produtividade e ter um grande volume em termos de produção e se manter no mercado com grandes lucros. Seguindo esses passos aí você vai ter sucesso.